pedagogia de Deus. Sempre digo que Deus é realmente um bom pedagogo. Ele tem a melhor metodologia para nos educar na fé. E, às vezes, nós não compreendemos. Mas eu queria dizer uma coisa, uma das características do discípulo cristão é ter o coração ensinável, é realmente ouvir Deus e deixar que Deus ministre na sua vida. Sabe por quê? Deus nos trata como filhos. Isso é muito importante você saber. Eu vou falar uma coisa. Às vezes eu vejo malcriação, mau comportamento em crianças, mas eu, às vezes, nem falo nada. Por quê? Não é meu filho. Agora, se minha filha que está ali, né, quando ela era pequena, se ela fizesse qualquer coisa que não estivesse bem, aí nós conversávamos. Mas cada um tem que cuidar dos seus filhos. Nós aqui na igreja damos orientação geral, os professores do departamento infantil, os professores orientam e etc. Quando o comportamento acaba por afetar os outros, sim, a gente intervém. Mas se é uma coisa mais privada, nós deixamos para o fórum da família. Às vezes, há pais muito atentos que estão ali, cada detalhe, observando, educando, dizendo, olha, isso proceder não é bom, incentivando o que é bom e assim por diante. Há outros que são mais, mais permissivos, mas é aquela situação, não é meu filho, não vou interferir naquilo que é o dever de cada pai, não é? Agora, pode ser que minhas filhas, quando eram crianças, mas as outras crianças também fazem. Mas elas não são minhas filhas. Vocês são minhas filhas. Tem que ter outra atitude, outro comportamento. Deus é assim também. Se tu és um filho de Deus, Ele vai exercer boa pedagogia consigo. Porque Ele nos trata como filhos. Ele tratou o povo de Israel como seu primogênito, como diz em Êxodo 4:22. Então, Deus trata como o povo dele sendo seu filho. E é por isso que Deus usa realmente do seu amor para conosco. Agora, nós hoje somos o povo dele, porque Deus nos adotou em Cristo. E é tão interessante isso, eu sempre já tenho dito e acho que Deus é simplesmente fantástico e maravilhoso. Isso é milagre do novo nascimento. Sabe por quê? Se tu adotares uma criança, ela não é tua filha biológica, mas ela será legalmente tua filha, aquela criança. Ela vai herdar o teu nome, ela vai herdar tuas dívidas ou teu patrimônio e coisas assim. E é isso que Deus faz conosco. Nós somos chamados pelo nome de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas a figura de adoção vai muito mais além. Por quê? Porque Deus colocou o seu Espírito em nós. E sabe, a Gálatas 4:6 diz que nós oramos exatamente como Jesus orava. Lembra como é que Jesus chamava a Deus? Abba. Era aquela intimidade de uma criança falando com o papá. É a mesma coisa. Então, quando oramos e chamamos Deus de Pai, é porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele clama a Deus como Pai. Nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo em nós. Isso é o milagre do novo nascimento. Então, somos filhos de Deus. Só que, diferentemente de Cristo, ainda temos a nossa natureza, ainda estamos vivendo aqui com a nossa natureza, ainda coexistindo com o novo, não é? E estamos naquele processo de despojar do velho e revestir-se do novo homem. Então, de uma certa forma, já nascesse de novo. Mas Paulo ainda continua orientando, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Despojai-vos de tudo que era antes e revesti-vos do novo. É um processo que nós chamamos de santificação. Você já está salvo. Mas Deus quer ir tornando você mais parecido com seu Filho Jesus.
não é? Então, seguindo para frente, nós temos que ver o seguinte: na pedagogia de Deus, muitas vezes Ele vai ter que lidar conosco. Esse Espírito Santo que Ele colocou em nós, às vezes nós entristecemos. Porque Paulo escreveu aos Efésios: não entristeçais o Espírito de Deus. Sabe que o Espírito Santo habita o crente, mas às vezes ele fica triste. Ele fica triste quando, por pecado, perdemos a nossa sensibilidade espiritual. O Espírito Santo quer falar ao nosso coração, mas a gente faz ouvidos moucos, ou nós estamos tão distraídos com o pecado e recreando-nos com os prazeres do mundo. E eu quero dizer, prazer do mundo não é só cair aí no mundo, nas nights, em bebedeira. Existe um prazer mundano muito religioso, sabia? Quando nós estamos no ministério cristão, fazendo coisas e cheio da nossa vaidade e da nossa prepotência, nós nos deliciamos com isso e não damos glória a Deus. Nós enaltecemos o eu e achamos que isso é simplesmente maravilhoso. Isso é prazer mundano. Pode não parecer, mas é. Muitas coisas que acontecem em ditas igrejas cristãs, na verdade, é mais a glorificação do ego do que a centralidade de Cristo. E sabe, o Espírito Santo fica triste, embora a gente não se aperceba. E nós vamos ficando surdos com a distração que o mundo nos oferece, deslumbrado com o que o mundo nos oferece, porque Satanás é muito inteligente, ele é um marqueteiro muito esperto, ele coloca as embalagens como se fossem cristãs e espirituais, mas, na verdade, é tudo carnal. E nós podemos estar nos deliciando nesses prazeres, e a amizade do mundo, meus queridos, é inimizade contra Deus. Tiago 4,5 diz que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Sabe por que ele diz a palavra ciúme? Porque é como se você estivesse, de fato, cometendo adultério espiritual, quando tu não estás a glorificar a Deus. Claro que se entristece, não é? O Espírito Santo que Ele fez habitar em nós se entristece quando nós apagamos a ação dele, porque não temos mais sensibilidade espiritual. Então, temos que tomar cuidado. Você já é nascido de novo. Deus operou isso. O Espírito Santo habita em ti, mas tu podes, por atitudes de insensibilidade, entristecer e extinguir essa ação constante do Espírito Santo na tua vida. Seguindo, não é? Deus, porque Ele nos ama, Ele nos chama de volta, não é? Ó, povo meu, se me escutasses, né? É o Salmo 81 que você pode ler em casa, porque, sabe, Deus como um Pai amoroso, Ele quer nos abençoar. Ele quer, quando a gente chama a atenção dos nossos filhos, é porque queremos realmente abençoar, que eles sejam abençoados, não é? Então, eu já preguei várias vezes esse salmo, eu não vou me ater a ele hoje, mas o Salmo 81, existe uma palavra tanto de amor de Deus por cada um de nós, quando Ele nos chama, não é? Quando ele diz assim, 81:8, ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Deus quer falar contigo, muitas vezes. E às vezes Ele vai querer falar consigo através do estudo bíblico na escola dominical, através de uma pregação, através de um hino que ouves, através de uma palavra de meditação que lês. Queres ouvir? Realmente, o que entristece Deus é quando Ele vê que tu não queres ouvir, e Ele diz, e põe o teu nomezinho ali, se me escutasses. Eliel, se me escutasses. Eu tinha tanta coisa para falar-te, tinha tantas coisas para consertar na tua vida, para que tu estivesses apto para realmente me servir e receber bênçãos, mas tu não queres ouvir. Então, Deus, Ele nos chama, também amorosamente nos disciplina quando nós estamos muito surdos, Ele dá-nos um abanão. Algumas coisas começam a acontecer e nós começamos a sentir que Deus está nos dar umas belas palmadas, aquelas que os nossos pais nos davam quando éramos crianças, né? Meu pai tinha mão pesada, gente, então quando meu pai olhava assim, eu já fugia, né? Santo paizinho, pedagogia, né, dele. Eu acho que hoje já não pode mais fazer isso, mas eu não fiquei traumatizado por isso, viu, irmãos? Não fiquei.
acho que eu fui fator de santificação para o meu pai. Por quê? Aquele miúdo era terrível. Só Jesus transformando, né? Então, eu lembro de mim, irmãos, só Jesus para transformar, né? E ainda continua. E Deus amorosamente nos disciplina. Queria que você fosse comigo para Hebreus capítulo 12. Isso é papel de pai, né? Hebreus capítulo 12. 24. Não é 24. Não é 24. O pastor às vezes se embanana com os números. Não é 24 porque não pode ser. Ok. Versículo 11, irmãos. Tá? 12 e 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Voltando aí no versículo 9, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os nossos pais, não é? Versículo 10, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Sabe, irmãos, olha só, versículo 11 diz que no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Se você der umas palmadinhas numa criança, ela vai fazer beicinho e vai chorar. Dói mais em quem está disciplinando do que em quem é disciplinado. É verdade, né? Se a disciplina é com amor, eu acho que é mais difícil para os pais do que para a própria criança. E eu quero dizer, é um grande desafio para você que é pai e mãe, disciplinar os seus filhos. Mas se não está a disciplinar, está a falhar. Está a falhar. Porque realmente essa fase de formação do caráter é muito importante. Então, está dizendo que, na hora que nós somos disciplinados, dói. E tudo que dói entristece. Mas sabe que existe uma tristeza positiva, que Paulo, quando escreveu 2 Coríntios 7, 9, não perca Hebreus de vista, 2 Coríntios, ele fala sobre um tipo de tristeza. Diz, 2 de Coríntios 7, 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. E o versículo 10, porque a tristeza do mundo, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, às vezes é bom que nós sejamos contristados, que o Espírito Santo nos confronte e que a gente derrame mesmo lágrimas de quebrantamento, porque algo está mal. Eu agi contra os princípios da palavra de Deus, eu deixei Deus mal. O meu relacionamento com Ele não ficou bom. Então, nós somos contristados para uma coisa boa, para arrependimento. Esse é o contristamento, essa tristeza segundo Deus. Então, a disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois ela produz fruto. Ela produz o caráter de um homem de Deus. Agora, se nossas crianças ou nossos jovens fazem coisas erradas, nós passamos a mão, que o importante é que ele seja feliz, cuidado com isso. Eu quero que todos sejam felizes. Mas a pessoa não pode ser feliz sendo mau caráter. Essa felicidade é em detrimento dos outros, muitas vezes. Nós não podemos incentivar a felicidade dos nossos filhos se eles estão em desobediência aos princípios da palavra de Deus. Há muita gente feliz indo para o inferno, meus queridos. E digo de novo, há muita gente rindo, indo para o inferno. É melhor você chorando entrar no reino. Ninguém fala mais sobre isso, não é? Porque agora os pregadores querem fazer com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas, ainda que estejam em pecado. Ainda que estejam vivendo uma vida imoral, ainda que estejam lesando os outros, porque safam-se. Irmãos,
Felicidade não é sinônimo de estar no centro da vontade de Deus. Ter prosperidade não é sinônimo de estar no centro da vontade de Deus. Não significa que quem é próspero não está. Mas muitas vezes o inimigo quer pregar-nos partida. Está tudo bem, eu ganho bem, eu tenho boa saúde, não sei o que e tal. Cuidado, porque, de repente, você foi deixado à sua própria sorte e não se apercebeu disso. Pior juízo, e eu peço, Senhor, não me deixe. Não me deixe por minha própria conta que eu ponho os pés pelas mãos. Eu sei o que é o velho homem e eu não quero ser controlado por ele. Não me deixe, Senhor. Sabe? Deus, ele vai lidar conosco. Agora, se você voltar para Hebreus, capítulo 12, você já vai perceber por que eu falei aquilo que falei no começo. Hebreus, capítulo 12, a gente já leu, mas eu quero ir de novo lá. Hebreus, capítulo 12, e é o verso, não é 8:8, é 12:8. 12:8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? O que é um bastardo? É um filho ilegítimo. Não é filho. Então não interessa. Lembra quando aquelas pessoas, aqueles senhores que tinham muitas posses, tinha sua esposa com quem ele casou, de família nobre, e tinha muitas amantes? Os filhos da sua legítima esposa herdariam a fazenda, o castelo, não é? Tudo. O bastardo não herdava nada. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você não está sob disciplina, você é como aquele que não tem direito a nada. Por isso que ele te deixa por conta e risco. Mas se você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, tem que ser parecido com o Pai, tem que ser parecido com o Filho. Então, ele vai disciplinar para que tu tenhas o caráter de Cristo. O bastardo não interessa, não é filho. Se você não está sendo disciplinado, alguma coisa diz que talvez nem tenha sido nascido de novo. Pode ser que você diga assim, mas eu estou vivendo uma vida boa, e eu tenho tudo e mais alguma coisa, até esnobe. Eu já disse, isso não é sinônimo de que você está bem com Deus. Está bem consigo mesmo? Pode. Está gozando das alegrias do mundo? Pode. Está a prosperar? Pode. Está feliz? Pode até estar feliz. Né? Mas não tem a alegria do Senhor, porque não está em comunhão com Ele. Nós temos que tomar algum cuidado, meus irmãos, e pensar que se eu estou sem indisciplina, eu não sou de facto filho. Então, às vezes é bom quando eu sinto que Deus fala assim, vamos lá no cantinho conversar. É tão bom, não é? Sabe que filhos precisam de sentir que o pai disciplina. Dá-lhes segurança. Sabe que dá segurança? Se você largar a criança assim nessa educação liberal, faz tudo o que quiseres, ele não vai querer ser sem referencial, sem segurança. Porque quando o filho é disciplinado, no fundo ele vai saber, o pai se importa comigo. E isso é tão bom. É tão bom. E quando Deus olhou para Jesus sendo batizado e disse, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Se Deus olha para você, quando você recebeu a disciplina, e mais do caráter de Cristo se formou na sua vida, Deus olha e fala assim, que maravilha, eu tenho orgulho desse filho. Né? Isso é tão bom, não é, para Deus, e é tão bom para nós. Disciplina é um processo longo, é verdade. Nós ainda estamos no processo. Não entenda a disciplina só como corretiva, atenção. Disciplina é uma palavra muito ligada à ideia de discipulado, discípulo. Disciplinas são disciplinas espirituais de devoção, de oração, de louvor, de comunhão. Né? Então, disciplina não é só corretivo e negativo. Disciplina é tudo que conduz à formação do nosso caráter cristão. Então, é um processo longo. Às vezes é difícil. Se há um personagem na Bíblia que eu acho que passou por um processo disciplinar muito pesado, e foi mesmo, foi Jacó. Jacó era malandro. E se eu tivesse um filho como Jacó, ele daria muito trabalho. Porque ele era cheio das tretas, sabe?
Sabe como ele recebeu a bênção? E como ele conseguiu o direito de primogenitura? Fazendo um negócio da China lá, né? Quando a gente fala. Não, da China, porque a gente fala que é um grande negócio que ele fez, né? Com o irmão. O irmão era caçador e ele era pastor, mais doméstico. Estava lá fazendo o seu cozinhado, não é? De lentilhas, não era tripas, era lentilhas, né? E veio o irmão, não conseguiu caçar nada, era mais velho, era o herdeiro de tudo, era quem ia, né, dominar o clã, não era herdeiro de tudo, mas da maioria das coisas. E então veio Esaú, exausto da caça, não tinha caçado nada, com muita fome. E ele estava cozinhando lá, né, as suas lentilhas, e o Esaú, dá-me lá um bocado disso. E o Jacó era malandro. Falei, não dou nada. Vende meu direito de primogenitura. Eu é que quero ter o direito de ser filho mais velho. Sabe o que Esaú falou? Quero lá saber disso, eu estou com fome, dá-me logo isso. Então, jura-me que agora eu tenho o direito de primogenitura. Ele jurou, foi um parvo. Há muita gente parva que troca direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Imediatista. Não é? Depois pagou caro. Mas esse era o Jacó, gostava de aplicar golpes. Como é que ele herdou a bênção no lugar do irmão? Porque o seu pai, Isaac, já estava sem ver, já devia ter catarata, né, bem avançada, não enxergava, ouvia, palpava, mas não enxergava. Então, a mãe dele falou assim, Jacó, quer herdar a bênção no lugar do teu irmão? Vai lá, prepara lá e... mas o meu irmão é peludo, eu sou lisinho. Assim, não, a gente põe um pelo de cabra, põe a roupa do teu irmão. Ele foi lá e enganou o pai e recebeu a bênção. O irmão ficou furioso, assim, eu mato esse Jacó. Sabe o que ele fez? Fugiu. Além de tudo, ele é covarde, né? Malandro, deu a volta e tal. Mas, sabe, tinha coisa boa nele. Tinha coisa boa. Deus viu. Deus amava aquele rapaz, Jacó. Era duro. Mas, sabe, Deus falou assim, tá bom, Jacó. Você fez tudo isso. Não estás pronto ainda, mas eu vou lidar contigo. Ele teve que fugir. Foi lá, saiu da Palestina e foi lá para Padã Arã, não é? Fugido, e foi lá na casa do Labão. Labão era um Jacó ao dobro. Bebeu do próprio remédio, sabe? Deus permitiu que ele... Olha, Labão enganou tantas vezes, e, sabe, Deus foi tratando com ele. Pum, pum, pum. Agora, vai lá para Gênesis, é tão interessante que já foi objeto de outra pregação, e o pastor já não tem mais tempo, mas Gênesis 28, ele está fugindo, fez asneira, está fugindo, né? Gênesis 28. Deus é tão misericordioso que olhou com graça para ele, não é? 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Gosto dessa expressão, porque depois passou a ser noite. Mas aí eu acho que é uma intenção do autor, que quando ele está voltando, depois de 20 anos, diz que nasceu-lhe o sol. Uma noite de 20 anos. Na verdade, isto é literatura. Né? Mas pronto, fique com esse dado. Olha o que aconteceu. Ele dormiu ali, estava fugindo, e sonhou. Eis uma posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subindo e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Jaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Meus queridos, Deus estava com ele, mas tinha que exercer pedagogia. Encontrou em Labão um suplantador, um enganador como ele era, e Deus foi trabalhando com ele. 20 anos lidando com Jacó. E sabe, esses 20 anos terminam quando ele regressa, já com as suas duas mulheres, Lia e Raquel, os seus filhos, não é? E tudo aquilo que Deus, pela sua graça, foi pela graça de Deus, Deus lhe deu. Então, ele está voltando lá no capítulo 32, e Deus foi com ele. É interessante isso.
naquele processo de pedagogia em que ele sofreu tanto, Deus esteve com ele, ele sempre teve consciência da presença de Deus, mas ainda não tinha colado o grau, não tinha se formado. A última lição seria um embate. Gênesis 32, ele tinha que voltar à sua realidade e encontrar o seu irmão, que queria matá-lo, lembra? E ele sabe que sem Deus ele não era nada. Então, o que aconteceu era a última fronteira que ele tinha para atravessar, era o Val do Jaboque, um ribeiro. E ao encontro do seu irmão, que vinha armado, com 400 homens, e ele sabia que aquilo ia ser uma matança, se realmente o irmão quisesse se vingar dele. Gênesis 32, 23, quando ele transpôs o Val a todas as mulheres e tudo, não é? Versículo 32, 23, capítulo 32, 23, tomou e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com um homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Sabe, o Jacó estava lutando com Deus. Há muita gente que, no processo pedagógico, luta com Deus. E sabe o que Deus precisa fazer? Deus precisa fazer exatamente o que fez, não é? Deslocou-se, versículo 25, a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ficou uma marca dessa luta. Doeu. Sabe quando na luta o anjo tocou na articulação da coxa, aquilo deslocou e ele sentiu dor. Foi a última lição. Foi a última lição. E ele pediu a bênção. Na verdade, o autor, a profeta Osés, diz que ele chorou e pediu mercê. Sabe, Deus estava quebrantando Jacó ali. E Jacó chorou na presença de Deus e pediu, graça de Deus, me abençoa. E ele disse, eu não vou te deixar se não me abençoar, não é? E aí Deus perguntou, como te chamas? E ele respondeu, Jacó, que significa enganador, suplantador. E Deus, então, tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Ele respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Mas o que Deus fez com Jacó? Versículo 26. Ele disse, não te deixarei. E ele respondeu, Jacó. Versículo 28 agora. Já não te chamarás Jacó. E sim o quê? Israel. Mudou o nome. Porque você não agora vai ser mais o suplantador. Você vai ser um príncipe. Ele saiu daquela luta transformado. Sabe, meus irmãos, a pedagogia de Deus às vezes nos quebra, mas nos transforma. E se você não tem passado por essa pedagogia, você não é filho. Jacó era filho. E Deus tratou com Jacó. Deus tratou com Jacó durante 20 anos e agora, no último encontro, Deus deixou a sua marca. Diz que nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Jacó deve ter manquejado a vida inteira. Doía, provavelmente doía. Mas sabe, ele se lembrava, que bom que eu encontrei com Deus. Que bom que Deus me transformou. Que bom que eu não sou mais aquele Jacó enganador, eu sou Israel. E você? Você tem passado pelo processo de disciplina de Deus. Deus tem lidado comigo, meus irmãos, e às vezes dói. E eu vou lhes dizer, dói. Meu conforto é que Deus disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei, até cumprir aquilo que referia a teu respeito. Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele vai lidar contigo, com teu caráter, com teu temperamento, com teu feitio, com os teus vícios que ele precisa ser abandonado. Deus vai lidar contigo, mas permita que Ele trabalhe, permita que Ele toque naquelas áreas que vai doer,
mas que você saia transformado. Que você não saia da presença de Deus sem que Ele te abençoe e diz assim: meu filho, eu te abençoo, eu te transformo, eu te restauro. E que você fique com as marcas deste encontro com Deus, mesmo que sejam marcas que doam, porque é melhor manquejando, transformado, do que andando alegre, feliz e indo para a direção errada, para longe de Deus. Deus, na sua pedagogia, vai lidar contigo. Se és filho, vai lidar. Se não és, Ele deixa por tua conta e risco. Que pena. Mas se você ainda não é filho de Deus, você tem que receber Jesus Cristo pela fé na sua vida e dizer: Senhor, envia o teu Espírito ao meu coração, eu quero abrir, eu quero mudar. Agora, quem tem o Espírito de Deus, não entristeça o Espírito de Deus, ouça o que o Espírito diz. E ele está dizendo para esta igreja: ouça o que o Espírito diz para a igreja. Nós temos que dar ouvidos a Deus enquanto nós ainda estamos com alguma sensibilidade, enquanto o nosso coração não ficou com a consciência cauterizada, que nós possamos ouvir a voz de Deus. E não importa se você está passando por um processo pedagógico em que Deus está torcendo, moendo ali. Não, é porque Ele está querendo formar alguma coisa, está querendo remover algumas coisas, impurezas, e depurar o seu caráter, depurar a sua forma de estar, libertar-se de antigas formas de estar, que não tem nada a ver com o filho do reino. O importante é passar por o processo da pedagogia de Deus e dizer: Senhor, ensina-me, ensina-me. No meio dessa aprovação, deu tudo errado, mas ensina-me. Que eu não repita os mesmos erros, que eu melhore, que eu me transforme a tua imagem, não é? Então, às vezes, nós cantamos aquele coro que diz: quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. De glória em glória te vejo. Ele diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Você precisa ver a face de Deus. Precisa se rever também e deixar Deus te transformar na pessoa que Ele quer que tu sejas, né? Então, eu quero dizer, está na pedagogia de Deus, está em boas mãos. Ele é o melhor dos pedagogos, Ele é Pai, Ele é amor, Ele quer que os seus filhos sejam parecidos com seu Filho primogênito Jesus. Ele é primogênito entre muitos irmãos, entre eles espero que tu estejas e eu também, na família de Deus. É um conforto, é um consolo, que eu posso descansar, como cantamos, no poder de Deus. Ele está conosco sempre. Se você é filho de Deus, Ele está contigo sempre, mesmo no momento da dor, da disciplina, que no momento é tristeza, mas depois produz fruto pacífico. Já que acabou, não, falta isso, não chegamos, não estamos prontos, estamos no processo, não chegamos lá ainda. Paulo dizia: eu não recebi, não obtive a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Você não chegou lá, mas já desfruta da promessa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O objetivo é maturidade. É maturidade, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, não é? E sermos participantes da sua santidade.